Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a decisão do STJ que diz que um imóvel pode ser dividido pelo casal na separação, mesmo que tenha sido adquirido por apenas um dos cônjuges e o regime seja o regime de comunhão parcial de bens. Vamos entender esse caso aqui, porque isso deixa muita gente preocupada, mas na verdade essa decisão não é nova não, tá? Essa decisão é do início do ano. Eu não sei por que de repente começa um monte de jornal a falar sobre isso, e aí o pessoal sugere para eu falar sobre isso. E bom, eu vou falar sobre isso porque o ponto que eu vou fazer aqui é que casamento é um contrato, você precisa prestar atenção no seu contrato de casamento, né? E nesse sentido, se você assinou o contrato, meu amigo, você tem que se comprometer com ele, realmente perde o imóvel nesse caso. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Vascão, é o melhor time do mundo, Labubu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, imóvel adquirido antes do casamento. Antes disso, vamos voltar primeiro a falar sobre os regimes de casamento. No Brasil, tem três principais regimes de casamento. É o separação total de bens, que não tem problema nenhum nunca. Tem bens do marido, bens da mulher, os bens não se comunicam, não tem nenhuma mudança entre os dois. O que tiver no nome de um é dele, o que tiver no nome do outro é da outra pessoa, e pronto, resolvido o problema, né? Inclusive, a separação fica muito mais fácil, porque os bens já estão divididos, não precisa fazer partilha de bens, né? Separação de bens é um regime que eu acho que é bem interessante no final das contas, né? Mas tem todo o apelo, digamos, como é que eu vou dizer, o apelo romântico, né? Porque justamente o casamento, teoricamente, é para a vida toda. E se é para a vida toda, que diferença faz se está no nome do um e do outro, né? Esse é o problema, mas enfim. Além disso, você tem o casamento com comunhão total de bens. A comunhão total de bens era o regime default, digamos assim, o regime mais comum até os anos 70. Era, você casou, meu amigo, tudo divide, tá? Divide tudo. Mesmo que você tinha antes do casamento, coisas que você recebeu de herança, tudo é dividido na comunhão de bens, a comunhão universal de bens, né? Mas a maior parte dos casamentos no Brasil e o casamento default, o que quer dizer o casamento default? Se você, quando casou, você não escolheu um regime de casamento, o seu casamento é no regime da comunhão parcial de bens. O que é a comunhão parcial de bens? Tudo que você comprou antes do casamento é só seu, mas as coisas que você comprou depois do casamento, durante o período que você esteve casado, você divide com a sua esposa, né? Ou a mulher com o seu marido. Também questão de herança. Herança é só da pessoa que recebeu herança. Então, mesmo que você esteja casado com comunhão parcial de bens e recebeu herança, essa herança é sua. Não comunica com o seu marido, com o seu cônjuge, né? Com o marido ou a esposa, né? Então, essa é a situação. Mas o STJ decidiu, numa decisão de fevereiro desse ano, tá? Então, aliás, fevereiro do ano passado. Isso não é novo, isso é coisa que já está decidido há muito tempo. Não tem dúvida nenhuma isso daqui, tá? Que é o seguinte, se o imóvel foi comprado antes do casamento, mas parcelas do imóvel foram pagas durante o casamento, então o imóvel tem que ser partilhado do mesmo jeito, não tem essa parada não, tá? Ah, mas só o marido que pagou a prestação, só o marido que trabalhava e coisa e tal. Não, essa ideia... Esquece isso porque quando você forma uma família, há uma divisão de trabalhos. Não, mesmo que a mulher não trabalhe, presume-se que o marido está trabalhando e a mulher está cuidando da casa. Então a mulher entra na divisão de bens do mesmo jeito. Foi só o marido que pagou a prestação? Não interessa. A mulher estava trabalhando na casa, então divide do mesmo jeito, né? Ah, mas eu dei 90% do imóvel de entrada antes do casamento. E aí depois do casamento eu paguei 3 parcelinhas de R$ 1.000 só para complementar o imóvel, não sei o que lá. Esquece, já era. A jurisprudência, o imóvel divide. A mesma coisa. Pessoas falam assim, ah, mas eu tinha um carro. Eu entrei no casamento já com um carro. Aí, durante o casamento, a gente trocou de carro. Eu vendi aquele carro e comprei um carro novo. Já era, divide o carro novo, não tem parada, divide. Se você manteve o carro, você comprou o carro antes do casamento, aquele mesmo carro ficou com você durante todo o casamento e separou, beleza, o carro continua sendo seu, essa é a comunhão parcial de bens.
Mas, se tu vendeu o carro, comprou outro, meu amigo, não tem parada. O novo carro divide entre os dois, não tem dúvida. Então, é preciso tomar cuidado com esse tipo de coisa, tá? Mas isso daqui não é novidade. O pessoal tá falando isso como se fosse uma novidade. Ai, STF decide que imóvel adquirido antes do casamento pode ser partilhado em comunhão parcial de bens, se parcelas do imóvel foram pagas durante o casamento. Então, você comprou, e isso é muito comum, né? Quando você financia um apartamento, muita gente financia o apartamento a perder de vista. Isso é normal, no mundo inteiro acontece isso. Apartamentos são coisas caras, né? Você dá uma entrada e parcela em, sei lá, né, 20 anos, 30 anos. E aí você vai pagando aquela parcela esse tempo todo, né? E aí o que acontece nesse caso? Se durante o pagamento, durante o casamento, você pagou algumas dessas parcelas, meu amigo, o imóvel é de ambos, tem que dividir o imóvel. Essa é a regra da partilha do comunhão parcial de bens. Já foi decidido pela STJ, mas olha só, essa coisa não é nova. De novo, esse pessoal levanta essas coisas, de repente vira notícia isso do nada, não teve nenhuma ação recente que mudou isso daí, isso já é um entendimento antigo do STJ, né? É lógico, muita gente reclama do fato de que, mas eu que trabalhei, eu que ganhei o dinheiro, eu que botei o dinheiro em casa. Pois é, mas casamento funciona assim mesmo. A ideia do casamento é que a esposa cuidou dos filhos, a esposa cuidou da casa, então tem que dividir do mesmo jeito, não interessa, né? Casamento é contrato. Então é o que eu falo para vocês. O ideal, do ponto de vista libertário, e eu também digo isso para as pessoas de forma geral, é que você faça um contrato pré-nupcial, você faça um contrato de divisão de bens já em caso de divórcio. Porque, veja, você tem esses 3 regimes, que são regimes mais ou menos comuns, né? Que é a separação total de bens, a comunhão total de bens e a comunhão parcial de bens, que é esse caso aqui. Esses são os 3 padrões, mas você pode escrever o que você quiser. Você pode chegar e fazer um contrato que, olha só, não, a gente vai ter a separação total de bens, mas eu me comprometo a dar tantos milhões para minha esposa, se a gente se separar, que é uma maneira de você, né, também não deixar a mulher desprevenida, qualquer coisa, né? Então, assim, você pode botar vários contratos, pode fazer um contrato nesse termo, né? Sempre que eu falo aqui no canal que casamento é um contrato, tem um pessoal que briga, porque tem um aspecto religioso, porque você promete, jura para Deus que vai ser para aquela pessoa até o final da sua vida e não sei o que lá e coisa e tal. E de novo, o que eu estou dizendo aqui é que além disso, né, assim, além de ser um compromisso religioso para toda a vida e coisa e tal, o casamento também é um contrato, entendam, tá? Eu não estou diminuindo o casamento, não estou querendo dizer que é só o contrato, não é só o contrato não. Mas casamento é contrato, você tem que ver o que você está assinando, o que você está decidindo ali com a sua esposa. Se você aceitou a comunhão parcial de bens, é isso aí mesmo. Se você pagar uma parcela do apartamento, pagar uma parcela de qualquer coisa durante o casamento, divide entre os dois, porque entende-se que foi adquirido com esforço conjunto dos dois, mesmo que 100% das parcelas tenham sido pagas da sua conta corrente, coisa e tal. Isso não faz diferença, vale tanto para homem quanto para mulher. O pessoal fica brigando que isso, não, que isso aí é a mulher que está ganhando dinheiro em cima do homem. Nem sempre, tá? Olha só, é complicado isso também, tá? Tem vários casos por aí. Vale para os dois lados, né? É verdade que a maior parte das vezes o homem trabalha e a mulher fica em casa, mas a mulher fica em casa, ela cuida da casa, né? Eu sou pai solteiro, eu sei o custo que é você cuidar de uma casa, o tempo que gasta isso, a quantidade de dor de cabeça que você tem para cuidar de uma casa. E olha que eu não cozinho, eu não lavo, eu não faço nada, eu só tenho que cuidar da casa aqui, fazer as manutenções, dar o jeito aqui. Né? Dá trabalho isso, né? Então, se você está trabalhando, mas a sua esposa está cuidando da casa, então não tem o que dizer, cara, não tem essa história, né? Mas a gente trabalhava, ela trabalhava também, ela ganhava menos, eu ganhava mais e coisa e tal. Meu amigo, é contrato. Você aceitou o contrato você tem que respeitar o que está escrito no contrato, não tem o que dizer no final das contas, né? Ou então não assine o contrato. Então, se você acha que é um mau negócio para você, não assine o contrato, não se case, né? Muito pior é nos Estados Unidos, que lá nos Estados Unidos presume-se comunhão geral de bens, você sabe, né? Se você não tiver um prenup, né? Se não tiver um acordo pré-nupcial lá nos Estados Unidos, você presume-se que divide tudo, não interessa se é herança, se é coisa que você comprou, não interessa nada, divide a porra toda, né? É bem mais sério esse negócio lá. O correto é a saída libertária do assunto. Faça um contrato pré-nupcial. Não caia na lorota. Não, porque é um acordo romântico religioso, não sei o que lá. Não, é um acordo romântico religioso, mas também é um contrato. Temos que fazer direitinho a coisa aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.